Satsang 4. 25 de setembro de 2018. Jean-Luc. Portanto, este é o Satsang 4 de 25 de setembro de 2018 e todos os participantes, para que possamos fazer todas as perguntas que quisermos sobre qualquer assunto, até 13 horas. Existem duas perguntas escritas. Pergunta: você pode, em poucas palavras, indicar para mim uma consciência fragmentada, e qual é o papel do cérebro na consciência? É isso. Obrigado, Jean-Luc. Jean-Luc. O que é chamado de fragmentação da consciência é simplesmente os diferentes aspectos da consciência, como o BD definiu perfeitamente em 2012 já. Isto é, a consciência do sonho, a consciência desperta, a consciência do sono e a consciência túria. É evidente, agora, visto que vemos essa consciência nua, já por muitas pessoas, é evidente que podemos constatar, falando em termos de consciência, que você tem os indivíduos que estão presos em um personagem, quaisquer que sejam suas crenças. Vocês têm irmãos e irmãs que abriram as portas para certas percepções e experiências, então fala-se em supraconsciência. Naturalmente, tudo que é chamado inconsciente, subconsciente, nas diferentes formas de psicanálise ou psicologia, aqui só intervém muito pouco. E, claro, temos agora o que chamamos de a consciência, isto é, através da supraconsciência, se expressa aquilo do que falamos, isto é, o não ser. Assim, enquanto o ser humano estiver fragmentado, enquanto essas diferentes facetas, diremos, de sua consciência, não forem vistas, ou reunidas, mas já vistas e aceitas, falamos de fragmentação da consciência. Isto é, enquanto não houver, ou se você preferir, chamamos isso de alinhamento corpo, alma e espírito, isto é, enquanto não houver essa iluminação. Esta iluminação funciona em todos os sentidos. Não deve ser vista como se fosse a consciência pessoal que ilumina a supraconsciência. Esta iluminação é multifacetada, um pouco como o tetraquihexaedro do coração, mas existem véus entre cada consciência, nós a conhecemos bem. Por exemplo, para passar da consciência para a supraconsciência, era necessário ativar os chakras superiores, isto é, receber o Espírito Santo, ativar o sétimo chakra, o sexto chakra. Isso é o que foi chamado de despertar. Depois, essa energia desceu, alcançou o coração, ela atingiu até o mais baixo, depois remontou, acompanhada de outros elementos no nível vibratório e energético, o que permitiu portanto de tomar consciência, é o caso de dizer, de ver essa fragmentação da consciência. Mas para ver essa fragmentação da consciência, temos visto nos anos que se passaram entre 2012 e o final de 2017. Até mesmo os irmãos e irmãs que realmente viveram a onda da vida, que havia subido ao topo, a quem chamamos e ainda chamamos de liberados vivos, não haviam, no entanto, reunido ou feito ressoar os diferentes fragmentos dessa consciência. Ou seja, vocês tiveram irmãos que viveram a sua pessoa, que vivenciaram experiências na supraconsciência ou mesmo multidimensional, ou absoluto, mas não houve síntese, ou se preferir integração, isto é, do funcionamento uniforme dos diferentes aspectos. E é somente a partir do mês de dezembro que, gradualmente, e além do fim da anomalia primária, pode-se dizer que os últimos véus entre as diferentes facetas da consciência começaram a se dissolver. E naquele momento, poderíamos falar da reunificação dos diferentes fragmentos de consciência, porque, na verdade, eles são apenas fragmentos, mesmo o absoluto sozinho. O erro talvez fosse acreditar que, assim que éramos absolutos, na verdade fomos liberados vivos, mas que isso fosse o suficiente para transcender ou atravessar todas as zonas de opacidade da pessoa ou da supraconsciência. E agora sabemos que a consciência é uma espécie de defeito, uma grande doença. E é claro, desde que houvesse preeminência, por exemplo de linhagens, porque isso fazia parte da revelação, por muitos anos, onde as pessoas viram suas linhagens e as viveram, mas enquanto você for uma linhagem você não pode ser livre, mesmo que seja sua origem estelar.
E, no entanto, foi uma passagem obrigatória, que reuniu o que são chamados os 4 elementos, as 4 linhagens, os 4 Oyotakudeshi, no ponto que está acima da cabeça, que é chamado a fonte de cristal. E esta fonte de cristal, que tem sido experimentada desde os anos 2011, 2012 por alguns. Foi necessário que o trabalho conduzisse espontaneamente a uma reunificação de diferentes partes. De modo que, isso deu que todos nós vivemos entre 2013, 2014, e até 2016, 2017, bem você teve pessoas que eram absolutas, de repente desceu novamente na pessoa, de repente se teve problemas, e nem sempre foi visto, nem sempre foi esclarecido. Assim, podemos dizer que, na verdade, as partes da consciência una, eu falo aqui a título do que chamamos de indivíduo, devem se iluminar mutuamente. A iluminação é feita por si só, mas para isso, como vimos, temos que passar por um certo número de coisas. Não é necessário que haja uma dessas partes da consciência, nenhuma, que pare os outros elementos iluminados. A reunificação, isso só pode ser feito lá. Nesse momento, você é liberado. Ou seja, tendo vivido não apenas a supraconsciência, tendo vivido não apenas o surgimento da onda da vida, mas agora não é mesmo mais necessário, mas na cinética de todos esses anos, a consciência não pode mais ser fragmentada. Ou seja, há uma espécie de sintonia, como eu a chamo, que é criada entre as partes que chamamos ainda a pessoa, porque a pessoa, mesmo que sejamos liberados, bem ela estará lá enquanto estiver viva, mas há uma harmonia mais ou menos completa que ocorre entre as diferentes facetas da personalidade, especialmente quando se é mantida, pela inteligência da luz, entre os dois. Ser e não ser, é claro, a iluminação mútua é totalmente efetuada através da personalidade e do corpo. É por isso que falamos de liberdade total. E, além disso, ontem eu disse de novo, não é apenas, como foi ensinado, essa liberdade interior, mas também uma liberdade exterior. Essa liberdade exterior não a conceba como a liberdade de fazer o que você quer, mas simplesmente para acolher a luz e deixar, como repito sem parar, a vida nos viver. Porque não há melhor solução para estar nesta alegria, neste riso e nesta permanência, esta imutabilidade, como eu disse, daquilo que somos ou daquilo que nós não somos. Assim, os fragmentos da consciência são apenas as diferentes facetas da consciência una. E a reunificação da consciência em uma única consciência, que já havia sido explicada por Ramatan na época, através dos conjuntos de 6, 12 e 24 consciências, que permitem essa reunificação de uma maneira muito mais fácil, e que é, portanto, um ato coletivo, já que agora há irmãos e irmãs suficientes no planeta que vivem essa consciência nua, que vivem esse amor nu e que agora estão vivendo a liberdade. E, claro, os marcadores mais óbvios nem sequer são, neste nível, o que poderíamos chamar de vibração, os chakras, as portas e as estrelas, mas é uma experiência vivida, dentro e fora, onde a liberdade é realmente total. Isso quer dizer que você não é mais enganado, ou a pessoa, você não é mais enganado por suas visões ou suas experiências em consciência nua, sejam elas quais forem, mesmo que fossem muito extensas, e você realmente está no que é chamado de Ikinuk, isto é, no instante presente. E a partir daí, não há problema entre as diferentes partes da consciência, e mesmo com a consciência. E aí, naquele momento, fala-se de não há mais fragmentação da consciência e, de fato, é uma forma de reunificação, que permite, pelo jogo das ressonâncias da inteligência da luz, de criar os famosos hexágonos e as estruturas geodésicas que têm sido chamadas de Merkaba coletiva, o que torna possível, sem intenção, reunir um certo número de grupos de pessoas, não por uma assembleia, como aqui, mas é independente de nós, o que torna possível criar essa malha de consciências libertadas da consciência, se pode dizer, pela matriz crística, em toda a Terra.
para o qual qualquer consciência agora tem a possibilidade de se conectar, se quiser, para encontrar a mesma liberdade. É por isso que é acessível a todos e não precisamos da interface do corpo da eternidade, portas, estrelas, chakras e todos os processos de vibração. Ou seja, a inteligência da luz não é em última instância senão a junção entre o ser e o não ser, ou, se preferir, a presença última e o absoluto. E isso é o que vai se fusionar, desde que seja permitido fazê-lo. É por isso que devemos permanecer em silêncio, desde que deixemos que essa inteligência da luz trabalhe, uma vez que ela vai agir em todas as áreas do corpo, da pessoa, dos relacionamentos, em todos os níveis. E é extremamente fácil. A coisa mais difícil é fazer admitir a consciência, quer dizer, tanto a consciência pessoal quanto a supraconsciência, que ela não precisa fazer nada, e simplesmente deixar ser o que é. Mas de mais a mais, quanto mais você está nessa aceitação e nesse deixar ser, real e concretamente, isto é, não colocar o entendimento ou a necessidade de explicação na frente, mas essa alegria, que está lá espontaneamente, se você deixar fusionar, a iluminação é tal que até mesmo o que poderia ser dissonante em certos aspectos desses fragmentos de consciência é ele dele mesmo transmutado. E esse é o caminho mais rápido. É por isso que hoje, ao seu redor, irmãos e irmãs que no dia anterior tiveram muitos problemas, e da noite para o dia, mas realmente da noite para o dia, vivem um despertar total. Você tem muitos exemplos, como Christiane Singer, como pessoas que escrevem ou fazem palestras sobre o Advaita Vedanta, e que passaram por esse tipo de processo. Como você sabe, como a espiritualidade é uma grande fraude, uma vez que a espiritualidade é apenas um reflexo da falta de amor, e não acreditar que se é em uma busca que o conduzirá ao amor, isso é impossível. Qualquer que seja o conhecimento esotérico, quaisquer que sejam as práticas, de qualquer natureza, é impossível descobrir o que se é através disso. Nós aí só podemos nos aproximar disso. E assim podemos dizer, no final, que todas as espiritualidades, sem exceção, que eu havia demonstrado na época através da energética, é claro, são de origem luciferiana, isto é, dualitárias, em essência. Mas nossa essência não é dualista. Então, reconhecer isso já é, hoje, desde o fim da anomalia primária, aceitar viver a ressurreição e depois deixar que o sacrifício seja feito. Pelo fato de que o sacrifício não pode ser feito a partir da pessoa, absolutamente não. Então é isso que os fragmentos da consciência são, apenas uma designação. Porque quando aterrissamos nesta consciência, e esta consciência redistribui a informação do tempo zero até mesmo para as células, nesse momento, bem, você vê essa fragmentação, você vê isso em você, naquilo que resta dela, e você a vê, obviamente, em todo ser humano que não alquimizou completamente seu ser e seu não ser. E, além disso, eu te disse, isso mostra na vida cotidiana, isso mostra no funcionamento do corpo, isso mostra em tudo que acontece conosco, onde a evidência, a graça, não são palavras vazias, mas são a estrita verdade do que é vivido, mas de maneira permanentemente. E quanto mais semanas se passam, menos espaço existe para o conflito, em si mesmo como com qualquer coisa. E, claro, você suspeita que naquele momento, o sentimento, a experiência de liberdade e alegria, são onipresentes. Eles não podem mais desaparecer, o que quer que você faça. Você não pode mais ser desestabilizado, é o que chamo de imutabilidade. Mas o que não tem nada a ver, mais uma vez, mesmo com o que Bidi disse quando encarnou, já que ele estava falando de tudo e de nada, mas novamente, entre tudo e nada, existe a gama de dimensões, que hoje, de fato, não precisa mais ser atravessada, uma vez que é a luz que faz você atravessar o que você tem que atravessar, se você a aceitar.
E, nesse momento, até mesmo a conjunção, se quiserem, do que eu havia chamado, em maio, junho, o paraíso branco e o buraco negro, se alquimizam entre eles, o que faz com que a consciência se mantenha em algum lugar no coração do coração, como foi explicado, e tudo é resolvido a partir daqui. E nós não precisamos, de fato, de qualquer apoio, medida, compreensão ou qualquer coisa, porque, real e concretamente, a vida se torna, e ela é, uma evidência total para todos os níveis. Em todos os níveis. Não há nada que possa permanecer inexplicado, pois sempre haverá coisas inexplicáveis, mas até mesmo o que chega sendo inexplicável, é aceito, e permite, e nós o constataremos depois, mesmo que não tenhamos nada entendido, sempre, que amplifique esse fenômeno da alegria. E é por isso que eu digo o tempo todo que ele não pode falhar, como o Bidi disse também, é que necessariamente, mesmo que lhes cheguem coisas, nesse período, que você considera odiosas, terríveis, horríveis, isso não tem nenhuma importância. Porque é exatamente isso que você tem que deixar passar ou atravessar, que lhe permitirá reunir os diferentes fragmentos. Isso se faz, uma vez mais, por si só. Claro, há momentos em que devemos agir, um não contradiz o outro, e acima de tudo não exclui o outro, mas é uma atitude acima de tudo, uma postura de sua própria consciência, em qualquer aspecto que permita isso. E, nesse momento, é claro, não existe mais qualquer mental que os detenha, não há mais efeito, estritamente falando, que os detenha. E isso não é uma teoria, é o que você vê todos os dias, quando você a vive. Eis aí, para sua primeira pergunta. Houve uma segunda, certo? Há um complemento para a questão: qual é o papel do cérebro? Jean-Luc. Sim, é verdade. Bem, então. Você sabe que o cérebro, nós identificamos na neurociência, tudo que nós chamamos de estrelas, são centros especiais no nível do neocórtex. Então, é claro, na tradição, falamos sobre a epífise, o terceiro olho, a pineal e tudo mais, como o pináculo da espiritualidade. Isso é arquifalso. Porque o acesso à multidimensionalidade não é feito através dessas estruturas arcaicas, que pertencem, por acaso, ao cérebro reptiliano que é a sede dos automatismos. Em seguida, as 12 estrelas correspondem a 12 centros do neocórtex, extremamente importantes. Por exemplo, expliquei que nas estrelas de atração-repulsão que você tem, desde o tálamo central, fibras, um neurônio, um único neurônio que vai para o córtex pré-frontal, onde estão os centros chamados a decisão. E esses centros de decisão são também centros de valor para o bem e o mal. Enquanto você não estiver aberto, mas neurofisiologicamente, eu nem falo de energias, mas enquanto não houver realmente e concretamente fraturas dos invólucros isolantes dos dois chakras superiores, você estará sujeito ao julgamento. E é automático, o que quer que você faça. Porque no cérebro, no córtex pré-frontal, atração-repulsão, você tem um circuito de recompensa e um circuito de punição. E todo ser humano, quando ele nasce, e todo ser humano que não vive esses processos, é constantemente submetido ao circuito da punição. E o que você faz, bem o ser humano, nele, sempre tem essa negatividade, que não pode desaparecer pela pessoa. E isso é comprovado na neurociência, só pode ser feito quando há uma inversão da relação entre o circuito de punição e o circuito de recompensa. E isso foi demonstrado formalmente, não sofre nenhuma exceção. Este é um trabalho que foi feito no Canadá pelo professor Michael Persinger em Ottawa, e demonstrou isso excepcionalmente. Isso quer dizer que todo ser vivo tem um circuito de punição, o que é chamado de complexo judaico-cristão, onde a punição é muito mais forte que o circuito de recompensa. No entanto, quando você perfurou o revestimento dos chakras no nível do cérebro, na verdade, há uma inversão que é feita no nível da predominância, e o circuito da recompensa se torna superior ao circuito da punição. Mas dizer que é necessário praticar, por exemplo, a devoção e tudo, é um monte de tretas.
Porque você pode fazer o bem, forçar-se a fazer o bem, não terá sucesso e neurofisiológico. Você pode passar 50 anos e milhares de vidas rezando seu rosário ou fazendo yoga devocional, você nunca será livre. Você é livre somente quando já existe uma inversão dessa relação entre o circuito da punição e o circuito da recompensa, mas, como Buda disse, quando você se salva, isto é, quando você abandona os poderes da alma, todos os siddhis, ao espírito, portanto para o coração. E nesse momento, claro, há outras mudanças que ocorrem, que não estão mais relacionadas apenas às estrelas que chamamos de atração, repulsão, mas o mais importante acontece nas estrelas Equinox, que simplesmente correspondem a duas áreas do cérebro. Um que é muito simples de entender, para os destros é do lado direito, é a área da linguagem, as áreas de Wernicke e as áreas de Broca, e do outro lado, você tem todo o córtex sensório motor. E nós sabemos muito bem que as pessoas que são liberadas vivas, eu não estou falando sobre o despertar, mas existem, realmente, grandes místicos, que foram ao PET, ou seja, o scanner um pouco mais aprimorado, aos campos magnéticos, onde foi demonstrado que as zonas elétricas do cérebro, que significam a liberação de um ser vivo, são a ativação, no nível neurocientífico da área da linguagem. E, claro, o que tem sido chamado a descida da Shakti e a ascensão da Kundalini no canal do éter. O que está relacionado com a ativação da fissura de Sylvius, ou seja, todo o córtex sensório motor que não funciona mais da mesma maneira. E a área da linguagem, a linguagem que é divisão, é claro, já que o cérebro não reconhece palavras em conceitos, mas acima de tudo reconhece sílabas. É por isso que falamos sobre a língua dos pássaros em francês, dizemos que é a língua dos pássaros. Quando dizemos genou joelho, o genou joelho, não é o genou, joelho, é geu, e nous nós, isto é, um problema entre eu, e nous nós. É o que o cérebro entende. Então, afinal, claro, não é a consciência, são operações multidimensionais que estão espalhadas por essas 12 estrelas. Por exemplo, a estrela Ot, que é extremamente importante no triângulo da Terra que muitas pessoas sentem na parte de trás da cabeça, que pode doer, porque atinge o coração, este é o lugar onde é armazenado todo o inconsciente, mas não só o seu, todo o inconsciente planetário. Ou seja, nós carregamos toda a caixa, todas as memórias acásticas do universo, em nosso cerebelo. Ainda não é consciência, isso. A consciência em si. Então, quando olhamos para o nível tradicional, a consciência está obviamente conectada ao chakra da alma e do espírito, isto é, a gota vermelha e a gota branca, que correspondem, no nível orgânico, à parte posterior do coração onde estão as aurículas, chamadas de nódulos sinoauriculares. E é aí que o influxo do sistema nervoso autônomo dá ao coração a ordem de bater. E é aqui que ocorre a alquimia entre a alma e o espírito, quando se realiza o que se chama de respiração do coração. É claro que são mudanças neurofisiológicas que ocorrem real e concretamente, e isso já foi encontrado há muito tempo atrás com Dom Walt Jacques Donnas, quando fizemos eletrocardiogramas provocando transes, regressões ou fenômenos de morte e renascimento. Onde ficou claro, através de eletroencefalogramas e eletrocardiogramas, que alguém que viveu uma experiência mística real, não astral, tinha certamente um efeito transitório, mas real, naquele tempo, uma perda no coração na condução do impulso nervoso que vai do átrio ao ventrículo. Bem, o tempo de propagação da onda foi extremamente longo e foi isso que deu aquela sensação de respiração do coração que agora você está vivendo. Assim, as mudanças relacionadas ao despertar e à liberação não são processos que acontecem em outros lugares, acontece neste corpo, antes de qualquer outra coisa. Porque se isso não acontecer neste corpo, bem, é inútil, simplesmente. Sempre foi dito, transubstanciação e ascensão, é vivido neste corpo, mesmo que no momento final não haja mais corpo. Mas ela deve se encarnar. Então, onde está a consciência?
No nível cerebral, existem duas estruturas que foram consideradas inúteis. O mesmo que na astrofísica, vemos uma estrela aqui e ali, todo o resto do vazio. E nós não levamos em conta o vazio para fazer todos os cálculos. Bem, no cérebro, é exatamente o mesmo. Nós estávamos interessados em neurônios, circuitos, cérebro reptiliano, cérebro límbico, neocórtex, encontramos os centros de ressonância, estrelas, funções. O acesso à multidimensionalidade, por exemplo, é através da estrela Is. Ou seja, assim que houver uma atividade elétrica na área da linguagem, você não estará mais sujeito à linguagem e estará livre. E em todos os estados multidimensionais, onde as pessoas não saem no corpo astral, no ilusório, mas realmente no que é chamado grande céu, o mundo angal, bem, nós devemos observar esta zona que é hiperativa no nível elétrico. Mas ainda não é consciência. Então, estávamos interessados em neurônios, tudo que aprendemos na medicina, mesmo em neurociência, sabemos agora, sabemos perfeitamente como isso funciona. Sim, mas negligenciamos o essencial, isto é, as células da glia, que são chamadas células de suporte de neurônios, que são consideradas células nobres, e astrócitos que são células, que são estrelas que conectam diferentes neurônios entre si. E então eu sei que existem alguns pesquisadores que dizem que a consciência está alojada em astrócitos, e é absolutamente falsa. Consciência é um mapeamento do cérebro que não obedece às redes neurais, mas simplesmente às células da glia. Por analogia, as estrelas são neurônios e o vazio são células gliais. Isso mantém a aparência de coesão. E a consciência não está localizada, nem no coração, mesmo se houver o equivalente no nível da gota vermelha e da gota branca, nem mesmo nessas células da glia. Quer dizer que, o cérebro, a cabeça, o lugar da recapitulação é o lugar onde a consciência é impressa. A sensação de ser uma pessoa, uma identidade, está simplesmente ligada à atividade do que é chamado de núcleo mais profundo do cérebro reptiliano chamado de tálamo central. Ele é aquele que está preso. No momento da liberação, há uma série de mudanças elétricas que ocorrem, como eu disse, na atividade do neocórtex. Há também mudanças neuroanatômicas extremamente importantes. Por exemplo, há uma fratura do assoalho da cavidade nasal, que é acompanhada por hemorragias nasais, mais frequentemente pela narina esquerda, no início e, às vezes, por momentos, que faz com que a oxigenação do cérebro não ocorra apenas pela via vascular, mas pela via transmembranar, através do assoalho das fossas nasais. É por isso que você tem técnicas de yoga onde há a respiração alternada pelo nariz, na esperança de elevar o oxigênio para o cérebro através do nariz e não mais através do sangue. E isso é o que acontece, porque todas as pessoas que foram escaneadas na época, como pessoas que tiveram experiências de quase morte. Este é o trabalho que foi feito antes mesmo da existência do PET scan, ou seja, ressonância magnética funcional, onde pudemos ver a área de Wernicke, Broca e a fissura Sylvius que eram hiperatividade elétrica. Da mesma forma que já observamos que todas aquelas pessoas que viveram uma experiência de morte iminente, ou seja, que haviam deixado o corpo, que haviam atravessado o túnel e especialmente para aquelas, 1 em 10, que tinha atravessado o sol para ver que do outro lado bem não há nada, é o famoso absoluto, que foram tão longe, do qual eles tiveram modificações extremamente importantes, mesmo em todos os hormônios do corpo. Então, é uma realidade. Quando você é liberado, bem, como eu disse, você assiste ao desaparecimento de todas as necessidades, ao desaparecimento da ideia ou à sensação de ser uma pessoa, e as modificações no nível do tálamo central são realmente visíveis. A localização da pineal se torna inflada e, claro, você não está mais na Torre de Babel a partir da divisão da linguagem ou da divisão de fragmentos de consciência, mas você reunifica a consciência. Então, o que é observado no cérebro, até hoje, através de tudo o que foi descoberto na neuroteologia, é o alvo da consciência.
Mas a consciência é um mapeamento. Especialmente desde quando, sobretudo agora que você tem a consciência que passa inteiramente no corpo da eternidade. Onde está a consciência? Então você tem uma consciência. A consciência pessoal, a ideia de ser uma pessoa, vem apenas do fato de se acreditar ser identificado com a pessoa. E isso é preso e mantido pelos núcleos da sede da identidade, no nível de todos os núcleos do tálamo central e lateral, onde estão em cada lado os chamados dois primeiros ventrículos, que imprime, no nível de todas as células do corpo, o que é chamado de movimento respiratório binário primário, inspirar-expirar, e que é um ritmo de duas batidas e que é, portanto, binário, simples e dual. E desde que o hipotálamo não tenha sido fraturado, e a propósito, hoje sabemos muito bem que podemos quebrar isso, mesmo com o que chamamos de drogas, que não são mais drogas. Eu estava falando sobre salvinorina na época, que é salvia divinorum, mas hoje sabemos que o DMT, por exemplo, é suficiente para quebrar a ideia de ser uma pessoa, isso provado por exemplo em depressões endógenas extremamente sérias. Ali, é intravenosa, não são as vias usuais de administração, com doses extremamente baixas de DMT. Nunca mais, nunca a pessoa que recebeu essa injeção de DMT, se foi viciante, então ela nunca terá vício. Se ela teve uma depressão, mesmo extremamente séria, ela não existe mais. Então, neurocientistas e farmacologistas que estudaram essas moléculas, e há muitos deles nos Estados Unidos e no Canadá, mostraram que é possível, literalmente, fazer alguém viver, neurocientificamente, o fato de que ele não é uma pessoa. A propósito, você tem Michael Persinger nos Estados Unidos, que criou um capacete com bobinas de indução eletromagnética, que pode estimular essas áreas famosas do cérebro, e você pode recriar a liberdade em alguém simplesmente ativando, colocando duas bobinas eletromagnéticas aqui, que estimularão as áreas do cérebro, em Iquinuk, aqui e agora, e você criará a liberação. Como com DMT ou como com salvinorina. Salvinorina é definitiva, DMT também. Assim, sabemos perfeitamente que existe uma química da libertação do indivíduo e que, evidentemente, tudo que foi implementado a nível farmacológico, com exceção do DMT, foi precisamente o de encontrar técnicas, nível eletromagnético para prender ainda mais pessoas. Os chamados chemtrails, Wi-Fi, 4G, 5G. O 5G é a morte. Se o 5G tiver tempo para ser instalado, não há possibilidade de consciência. Isso quer dizer que todos os seres humanos se tornam ovelhas, sem qualquer possibilidade de reflexão. Ou seja, nós prendemos o indivíduo ainda mais. Tudo isso, então, mostra que a consciência é muito mais complexa do que dizer que está localizada no nível do coração ou outro, porque ela é não localizada. Só é localizada em 3D dissociada para indivíduos que são persuadidos a ser um indivíduo, isso é tudo. Em outros lugares, em 3D unificado, você sabe muito bem, por exemplo, que existem animais na Terra que estão em 3D unificado, mesmo no mundo fechado. Eu não falo elfos ou elementais, mas os golfinhos. Qual é a característica de seres, na maioria das vezes mamíferos marinhos, que não são fechados? É que as áreas chamadas Iquinuk, isto é, a área da linguagem, a área do córtex sensório-motor, são cobertos por dois lóbulos adicionais, chamados de lóbulos paralímbicos, que permitem efetivamente o acesso multidimensional total. E, a propósito, bem, agora deixei passar no nível neurocientífico, mas quando você tem um ser liberado, independentemente dos processos elétricos nas estrelas de atração-repulsão e Iquinuk, você também tem edema que aparece e o cérebro se move, na verdade, torna-se maior, porque há uma hipervascularização que ocorre, não local, mas em toda parte, principalmente porque há uma oxigenação que é feita pelo assoalho da cavidade nasal que foi perfurado. Então tudo isso é bem concreto, é bem prático, e garanto que, no momento, estou falando aqui de pesquisa oficial, sabemos como modular um ser humano.
Então, o MK Ultra, como dizemos, o projeto Monarch, está um pouco desatualizado comparado ao que é usado hoje. Porque é assustadoramente simples bloquear a consciência de alguém, mesmo através das telas. Bem, Krishnamurti havia falado sobre isso alguns anos atrás, mas uma tela tem uma frequência especial que é feita para encarar sua consciência, independentemente da tela. Então, é claro, quando entramos na matriz crística, estragamos alguns, mas não em todos os lugares, mesmo se colocarmos o vírus em todos os lugares. Mas é óbvio que uma tela por si só, independentemente da internet, é um sistema de captura total. E você já vê, então, bem, eu não falo sobre pessoas com seus celulares nas mãos em todos os lugares, somos todos assim, mas mesmo a TV, você tem pessoas que ligam a TV assim que se levantam. Eles nunca olham para ela, mas ela deve estar ligada. Porque realmente emite frequências particulares, que são frequências de confinamento. E porque sempre nos foi dito, durante anos, sair na natureza, permanecer na natureza e tudo isso, porque é óbvio que não há outra maneira de se despoluir. Então agora vai ainda mais longe porque, com os medidores inteligentes e tudo isso, mas tudo isso já havia sido anunciado na COP21, há mais de 20 anos. Isto é, eletromagneticamente envolve todo o planeta. Quer dizer, tentar passar linhas de predação relacionadas a certos monumentos, há algo mais sutil, que é essa malha eletromagnética que foi quase inteiramente criada em todo lugar. Isto é, recolocando a consciência no que Steiner chamou o mundo arrimaniano, que é um mundo da tecnologia. O que traz a consciência para o mais distante na segunda dimensão. Mas Jean-Luc quer que vamos na natureza, mas eles vêm para instalar torres. Jean-Luc, eu não entendi. Nós vamos na natureza, mas eles estão instalando torres. Torres de quê? Jean-Luc, do quê? De torres lá, de transmissão, de Wi-Fi. Sim, antenas Wi-Fi. É isso aí, a natureza está lá, mas você não precisa procurar muito para encontrar torres de telecomunicações. Jean-Luc, sim, mas espere. Isso não é grande coisa, porque ainda é 4G. Mas as áreas experimentais de 5G, as pessoas não podem mesmo viver, não há dúvida de sensibilidade ao Wi-Fi, você não pode sobreviver no 5G, é impossível. E tudo o que está pronto para ser ativado, então, eles estão perfeitamente conscientes, e aqui eu ainda estou falando com você que é a pesquisa oficial, eu não estou falando de coisas secretas. Mas eles sabem muito bem como o cérebro funciona e já há muito tempo. Já que sabemos do projeto Monarch MK Ultra que não precisamos de violência ou guerra, como na época da Segunda Guerra Mundial. Nós apenas temos que colocar a consciência coletiva para dormir, para criar o que chamamos de notícias falsas, mas as verdadeiras, para que as pessoas possam participar. Não há mais qualquer discriminação. As pessoas, de Gaulle disse na época os franceses são bezerros, mas é todo o planeta que se tornou uma ovelha. Então especialistas, são 30% de notícias falsas, porque eles... Jean-Luc, sim. Mas isto está assumindo contornos efetivamente que são terríveis, porque fica mais e mais velado. Os sais de chemtrails, os metais pesados que estão neles, as partículas de bário, as nanopartículas, mas o nosso corpo está repleto de recheios, nós estamos recheados. Você também sabe que as pessoas que estão enterradas não se decompõem mais. Risos, e não é brincadeira, eles não sabem mais o que fazer com os corpos. É por isso que eles tentam encorajar a cremação. Porque os corpos não se decompõem mais. Todos nós temos tanto, mesmo em comendo bio, absorvido nanopartículas, que eles estão transformando o corpo humano em nano sei lá o que, isto é, um corpo que não é mais biológico, que já é um corpo que trabalha nessas frequências. Mas isso foi anunciado por Steiner no início do século XX de uma maneira formal.
E é exatamente isso que estamos testemunhando. Nos primeiros anos, onde eu havia lido a história da pulga, no começo dos anos 80, disse a mim mesmo o que é esse delírio. Mas isso é absolutamente verdade. Eles planejam muito longe. Os resultados dos medidores inteligentes são coisas que remontam mesmo antes da existência do Wi-Fi. E é um melhor dos mundos, o que é tudo. E quanto mais esse mundo avança, mais ele entra em atrito. Eu não falo em resistência ou oposição, mas em atrito com a vida. Bem, isso dá tudo que vemos em todos os lugares, o que? Isso é tudo. A chegada de Nibiru também está relacionada a isso. São essas áreas de atrito que foram instaladas que provocam o caos. Assim, a consciência está sujeita ao indivíduo, desde que alguém ainda pense em ser uma pessoa. Mas não adianta dizer que eu não sou mais uma pessoa, isso não vai mudar nada em seu cérebro. Hoje é diferente. Porque como a informação do tempo zero é acessível a todos, não pelos esforços X ou Y, você só precisa se sacrificar. Foi o que expliquei ontem também em relação a essa noção de doação e acolhimento. E você não tem outras soluções. E você terá menos e menos outras. Isso quer dizer que antes, podia se jogar no desenvolvimento pessoal, no bem-estar, em trazer um bem-estar, mas é impossível hoje. É impossível. Jean-Luc, chegamos a um nível de saturação de ondas tóxicas em todos os sentidos do termo que, é claro, como Georges Bataille já dizia na época, e logo no começo, quando comecei as canalizações, o famoso genro de Lacan que explicou que qualquer sociedade de consumo, de todas as historias conhecidas nesta terra, leva ao seu autoconsumo. Não há outra alternativa. Porque cria entropia. E quando estamos em um sistema fechado, não estou falando sobre o confinamento da consciência, mas de um sistema fechado, que é a Terra, e que esse sistema fechado não pode ter uma entropia, que é chamada de sociedade de consumo, ao infinito. Já que os recursos de tudo são finitos. E isso, eles sabem bem. Eficazmente. Então, se você quiser, no cérebro, nós temos apenas o reflexo da consciência, sabemos que ela atravessa as estrelas, sabemos que ela passa pelos centros de comando do tálamo central e tálamo lateral, isto é, a sede da identidade ou a ideia de ser uma pessoa, e que, enquanto não for desbloqueada, realmente, bem, você não pode ser livre, o que quer que diga. Além disso, isso me fez rir na época, porque, bem, quando fizemos os scanners, você tinha pessoas que nos diziam: oh sim, eu vivi uma EQM experiência de quase morte, eles nos disseram. Quando você entrevistou 100 ou 200 pessoas que viveram EQMs, você sabe exatamente como se desenrola este processo. Especialmente se você viveu sozinho. E como na espiritualidade, você tem pessoas contando coisas, risos, e você já vê que isso é errado. Tomei a analogia com a Advaita Vedanta. É fácil falar sobre a Advaita Vedanta, mas não é por isso que você vive. Existem muitos autores que escrevem sobre o Advaita Vedanta, eu não mencionarei nenhum nome, mas através do que é dito, você prova que inegavelmente, eles não experimentaram nada do absoluto, eles não sabem nem mesmo o que é. Mas eles apenas leem livros, então escrevem livros. Isso é enorme. E para as IQMs, o mesmo. Havia pessoas que poderíamos ver, percebemos imediatamente, nos estudos, que eram malucos, não era verdade, e quando fizemos o scanner, bem, não havia ativação elétrica das zonas aqui e agora, e por isso era uma farsa integral. Não deve ser confundido, na verdade, com o que é chamado de astral, isto é, o imaginário, como expliquei, e o imaginal. O imaginal é um mundo dos arquétipos. Ou seja, fecho os olhos, se estou no imaginário, posso muito bem ver o sol, mas não terá efeito. Por outro lado, se eu fechar meus olhos e eu ver o sol, e isso é verdade, esse meu sol aí, então você vai sentir isso imediatamente. Essa é a diferença entre o astral, o que é chamado pequeno céu, e o grande céu.
Ou seja, o pequeno céu, o astral, não é necessariamente negativo. Existe também o que é chamado de topo astral, mas este topo astral não afeta a luz, nem na pessoa. É um plano que é chamado completamente intermediário, e que corresponde ao que é chamado de oposto, se assim posso dizer, das forças darmanianas, ou seja, as forças de fossilização das técnicas e tecnologia, que são as chamadas forças astrais ou luciferianas. Ahriman de um lado, Lúcifer do outro. Sim? Sobre o assunto dos metais pesados, existem plantas que aparentemente desintoxicam. Jean-Luc. Sim. Bem, se você puder me mostrar uma planta que suprime a influência de ondas eletromagnéticas, ela não existe. Desintoxicar, sim, tudo que é metais pesados, tudo isso é, mas retire uma onda, só existe a consciência que pode, quando você a atravessou, como foi explicado pelo Wi-Fi. Mas então, para o 5G, duvido que, mesmo sendo perfeitamente liberado, podemos tolerar isso. O corpo não suportará. Mas 3 e 4G, sim, é atravessável. Mesmo se alguém é sensível, é atravessável. Por outro lado, 5G é impossível. São ondas mortais, lá estamos realmente, lá, eles rebateram muito forte. Já não são vacinas com partículas de alumínio e metais pesados, é a esterilização completa da humanidade. É o micro-ondas? Jean-Luc. Sim, sim, o 5G é acoplado ao princípio do micro-ondas, por isso envia ondas de qualquer maneira que são de outra forma. É isso. Eles não precisam de um caldeirão para colocar os sapos. Risos. Jean-Luc. Não, não. Isso aquece sozinho a partir do exterior. Não há necessidade de um recipiente porque ele é como uma malha. Ainda não está ativado, felizmente. Desde que você está falando comigo, quando eu era sensível, a onda 3G estava bem, mas as ondas de Wi-Fi, isso foi uma agressão para mim. Jean-Luc. E, especialmente, o último Wi-Fi, porque tem havido vários padrões. E no Canadá, é 1000 vezes mais poderoso. Jean-Luc. Sim, porque vocês estão mais livres em comparação a nós. Nós já estamos lobotomizados, então não precisamos. Risos. Jean-Luc. Sim, Valérie. Você falou, como Abid, da importância de viver essa ascensão no corpo físico. E os seres que estão em êxtase, que não viverão esse processo no corpo físico? O propósito será o mesmo. Porque estamos constantemente falando sobre isso sendo vivido aqui. Jean-Luc. Então, temos que repetir as perguntas, porque já existem os transcritores que dizem que quando falo logo em seguida, quando está longe, estão furiosos, não ouvem perguntas. E não temos como recuperá-los depois. Soa como um som de assobio rindo. Transcritores acolhendo e negando totalmente essa afirmação estranha, enquanto agradece a atenção tocante que transparece. Voz. Estamos falando de libertação, do qual se vive aqui no corpo, mas, e os seres que estão em êxtase? Isso trará um propósito diferente. Jean-Luc. Aqueles que estão mortos estão em êxtase? Sim. Jean-Luc. Eu não entendo. Eu ouvi, mas eu não entendo o que você quer dizer com isso. Aqueles em êxtase, eles estão em êxtase, eles esperam pelo planeta grelha final, ponto final. Mas o que mudaria se estivéssemos todos mortos, em êxtase, e esperássemos o planeta grelha final? Isso mudaria alguma coisa? Vós. Se estivéssemos todos mortos, em êxtase, mudaria alguma coisa para esperar pelo planeta grelha final? Jean-Luc. Eu não entendo o que você quer dizer, eu não entendo nada. É porque as coisas estão acontecendo aqui, você diz, na matéria, mas eles. Jean-Luc. Mas aqueles que estão mortos, eles não precisam de corpos. Como eles vão viver isso? Jean-Luc.
Aqueles que já estão mortos, se quiserem, estão em êxtase em um lugar muito preciso, que está no limite, se você quiser, do que é chamado de pequeno céu e do grande céu. Quer dizer, no topo do astral que, lembro-lhe, foi ocupado há alguns anos, antes da libertação de Shambhala, pelos famosos mestres ascensos que foram banidos, no dia de Todos os Santos de 2010. Eu acredito. Então isso foi substituído pelos desencarnados. Se eles têm uma alma ou não, isso não importa. Eles estão em um espaço em êxtase, na luz branca que terá o mesmo futuro que nós. Mas para aqueles que estão encarnados, isso deve acontecer na Terra, isso deve acontecer neste corpo. Mas aqueles que estão mortos, não há mais problema. Porque eu estava pensando, você estava falando sobre o 5G onde estaríamos todos mortos. Jean-Luc. O 5G, ele se espalha na Terra, não se espalha lá no alto. A camada da qual eu falo para você em relação à atmosfera, estamos no nível da camada mais imediata conhecida, que é a ionosfera. Sim. Mas se todos nós estivéssemos mortos, imagine que todos nós morremos antes da êxtase. Jean-Luc. Mas isso não importa. Eu não entendo aonde que você quer chegar. Bem, não haverá mais abas para absorver o multiuniverso. Jean-Luc. Mas não há necessidade, já que eles já estão mortos e foram colocados em um espaço. Não haverá mais corpos físicos na Terra para absorver o multiuniverso, todos os universos. Risos. Jean-Luc. Nós somos o suficiente. Risos. Jean-Luc. É mais que suficiente. Mesmo aqueles que não estão aqui, que estão em êxtase, não precisam participar disso. A reunificação, isso é feito em todos, que estão presentes, eu disse, na Terra, encarnados. Mas não para os desencarnados. Os desencarnados, eles já estão no paraíso branco, assim que chegam, eles são apanhados no paraíso branco. Então eles não têm problema. Da mesma forma que observamos muito bem hoje, já há muitos anos, que as crianças que nascem são as chamadas crianças normais, ou crianças que foram chamadas de cristal, diamante, índigo, qualquer coisa, mas são crianças que não vêm de outro lugar, que são seres humanos que foram colocados em êxtase e que concordaram em querer retornar, para viver o fim em um corpo. Mas não há obrigação de que toda a humanidade esteja encarnada, nunca dissemos isso. Reabsorção é feito em todos, mas também é feito por todos. E reabsorção diz respeito às outras dimensões, bem como a todos aqueles que estão em êxtase. Mas acho que Valérie queria perguntar. Jean-Luc. Mas é isso que eu não entendo, eu ainda não entendo o que. Valérie. Mas eu não posso dizer de outra forma, então. A finalidade é a mesma, entre nós, encarnados e aqueles em êxtase. Jean-Luc. Bem, é o mesmo para todos os universos e multiversos, onde quer que eles estejam. Mas o fato de ainda estarmos encarnados é inestimável para reingerirmos todos os mundos. E se não houvesse mais pessoas na Terra, isso mudaria alguma coisa? Jean-Luc. Não, nada mesmo. O poder de reabsorção dos mundos não é feito através de toda a humanidade. Isso é feito através daqueles que, primeiro pela ação da êxtase, pelo evento e depois pelo planeta grelha final. Enquanto este mundo estiver presente, ele não é reabsorvido. Até que provem o contrário, ainda estamos aqui. Essa reabsorção está em progresso, pela reabsorção das essências, mas ainda temos que comer a Terra, entre aspas. Mas isso só pode ser sincronizado através da libertação da Terra, isto é, o momento em que ela própria decidiu. Ela decidiu há muito tempo, mas na época da libertação da Terra, que já havia sido registrada há muitos anos, pela liberação do núcleo cristalino, que já foi removido, aliás, o que permite isso. Mas é independente de onde você está. Para nós, encarnados, sim, porque passa por nós, mas aqueles que estão mortos, eles estão mortos.
já que eles já estão no paraíso branco. Eles já estão em êxtase. Nós não experimentamos isso, êxtase. Tem sido experimentado a nível individual, às vezes, especialmente em janeiro, fevereiro. Mas, até onde sei, não há ninguém que passou 3 dias em êxtase, neste paraíso branco. Vejo, às vezes, quando me importo agora, porque a consciência passa inteiramente nesse paraíso branco, também no corpo da eternidade, mas não dura 3 dias. Além disso, se durasse 3 dias, eu não voltaria, não poderia voltar. Essa seria a morte automática desse corpo. Porque no momento em que você fica muito tempo nessa estrutura, que é uma estrutura radioativa, é 1 hora, são 2 horas, são algumas horas, mas 3 dias seguidos, acabou. Terminou, exceto para aqueles que terão que persistir por algum tempo depois, mas você não pode resistir. É um nível vibratório, se você quiser, mas são níveis particulares, que não são absolutamente habitáveis com um corpo carbono. Já é enorme o que vivemos neste corpo carbono agora, você vê? Mas não vejo isso em termos, quando dizemos que reabsorvemos todos os mundos, sim. Mas aqueles que estão em êxtase, exceto aqueles que saíram para retornar, todos já foram reabsorvidos. Eles apenas esperam pelo coletivo. Mas nós não precisamos, novamente, lá também, há uma noção de limiar. A partir do momento em que há o suficiente para liberar, muito simplesmente todo o processo começa por conta própria. Podemos ver também no chat de ressurreição ao vivo ou em outro lugar, que tudo é feito automaticamente. Você não pode ressoar em termos aritméticos ou espaciais em relação a isso. Bem, eu não sei se isso responde à sua pergunta, porque eu ainda não tenho certeza se entendi. A reabsorção é feita por humanos encarnados, por toda a humanidade. Mas é um ato coletivo, desta vez. E nesse ato coletivo, quando dizemos que todos passarão e não deixaremos ninguém, obviamente falamos sobre o encarnado humano, mas também aqueles que estão em êxtase, e também aqueles de outras dimensões. Não faz nenhuma diferença, é para nós que devemos encarnar e manifestar, expressar e irradiar, sem esforço, este estado de ser e não ser. Mas isso é tudo. Sempre foi dito que depois tudo é feito automaticamente. É realmente automático, felizmente. É um conjunto, se você quiser. Existem tantos fatores emaranhados. A abordagem de Nibiru, a reação da humanidade a cada momento, o número de irmãos e irmãs que são livres, tudo que faz incontáveis, para não mencionar fatores astrológicos, astronômicos diversos, e variado, o estado do Sol em um determinado momento, finalmente, há um número de parâmetros que é absolutamente fenomenal. E você não pode calculá-los, nem para mais ninguém, até lá em cima. Mesmo além, se você quiser, de todas as esferas da vida, quando chegar, por exemplo, no cinturão de Van Allen, ou quando estiver viajando naquele tempo nesses planos dimensionais, há uma arquitetura e um arranjo desde que tudo está entrelaçado, as consciências como os mundos. Não há distância, não há tempo, não há espaço. Então, tudo isso, quando você vê isso da imutabilidade, você vê um todo onde tudo está realmente e concretamente acontecendo ao mesmo tempo. Tosse. Não há distância, não há tempo, não há espaço, é a ilusão da pessoa. Uma vez que mesmo aqui, quando você está liberado, você não está mais sujeito ao tempo, nem à sua pessoa, é claro, nem à necessidade. E isso, você vê através do corpo, sem procurar por nada e sem nenhum esforço, é totalmente natural. Então, o processo de libertação da Terra. É claro que a reabsorção dos mundos está relacionada a Gaia, está relacionada a todos os corpos que estão presentes, mas que eles estão presentes em um corpo, porque nós devemos encarnar para que se manifeste na totalidade, mas aqueles que estão em êxtase, isso não importa. Nós não temos que pedir a opinião dos arcanjos, ou de Maria, ou de qualquer um, é um processo automático. Onde não há liberdade de escolha, livre-arbítrio ou qualquer outra coisa. É normal.
A criação, eu lhe disse, mesmo que você não consiga conceituá-lo, é um sonho total. A consciência é uma doença. Eu não posso te dizer melhor. Então, é claro, contanto que você esteja na consciência, você sempre terá a impressão de que precisa evoluir ou vibrar, seja isso ou aquilo, mas quando você fala de relaxamento total e deixa passar, evidências de ressurreição e sacrifício, quando finalizadas, levam a isso. E você vê isso claramente. Não é uma visão do espírito, nem da minha imaginação, nem nada, é a realidade vivida. Você não está mais sujeito ao tempo, não está mais sujeito ao espaço, não está mais sujeito a nada. Além da consciência nua, bem, eu mostrei o suficiente em abril, maio, junho, quando eu estava viajando para as casas das pessoas, eu poderia ir onde eu queria. Eu fui ao cinturão de Van Allen, eu poderia ir a qualquer pessoa neste mundo, ou em qualquer outro mundo. Eu tive total liberdade. Que eu chamei de consciência nua. Porque eu peguei emprestado, não importa qual vestimenta. Foi aí que percebi que dizer que vivi na Atlântida, que eu era um Elohim na Atlântida, não significa nada. Mas enquanto você não viveu, é claro que é, mas depois, quando dizemos que essa transformação, mais exatamente, essa transubstanciação está impressa neste corpo e nessa consciência, é óbvio. Eu não posso enganar com isso. Eu posso estar errado nas palavras que falo, mas na vida real é muito real. Eu sei muito bem que posso sair do meu corpo à vontade, posso ir onde quiser, sem ser parado por nada. E eu nem preciso de um corpo, um traje ou qualquer coisa. Não é um sonho, é a verdade. Então, a verdadeira liberdade, ela está lá. Não é mais depender de um traje, um arquétipo, uma energia, uma vibração ou qualquer corpo. Mas deve ser vivido através deste corpo. E nesse momento, bem, você só pode ver a realidade efetiva desta experiência, em sua própria experiência, através da carne, em todas as áreas de sua vida. Mas desde que não seja vivido, bem, você não pode ver isso. O que você está fazendo, você verá que você tem flutuações de humor, mudanças de humor, dores, doenças, que você ainda está sujeito, se não para a pessoa, mas pelo menos para este mundo. Mas é impossível para um liberado sair da alegria, é impossível ter um vício, é impossível ter qualquer comportamento anormal, mesmo se houver sempre um temperamento e uma personalidade que está lá, bem certeza. Mas já não pode estar em desacordo com o amor e com a alegria, não é possível. E isso é algo natural. Não é um esforço, não é um ascetismo, não é um trabalho sobre si mesmo, não é um trabalho de desenvolvimento pessoal ou transpessoal, não tem mais nada a ver com qualquer referência. A verdadeira liberdade, ela está aí. E ela é total. Insisto há anos, mas agora, com o que está acontecendo agora, é uma evidência total, total e total. E eu não sou o único a viver isso, há depoimentos suficientes em todos os lugares de pessoas que estão vivendo a mesma coisa. E nós vamos todos viver isso. Mas enquanto você ficar submissa, por exemplo, aos hábitos, quantos gemeram quando comecei a falar de hábitos, me dizendo que ainda eram regras, é besteira. Coma quando estiver com fome, durma quando estiver com sono. Assim que você impuser a si mesmo a menor regra de qualquer tipo, você não pode ser totalmente livre. É impossível. Isso quer dizer que você se submete à imposição do corpo, mesmo no nível nutricional. Como você quer ser livre nisso? E garanto que, se você adotar essa verdadeira liberdade, verá, como eu disse, que as doenças hereditárias desaparecem, que os distúrbios que existiam de maneira mais ou menos crônica não existem mais. Se você quiser, é como um louco. Sabemos muito bem que pessoas loucas, por exemplo, nunca têm câncer. Eles têm um monte de doenças de pele, porque é no limite entre o interior e o exterior, mas as chamadas doenças degenerativas, não existem no verdadeiro louco. Não pode existir porque não há sentido de ser uma pessoa. Exceto que aqui não há loucura, ou então é o que chamamos rindo de o tolo em Deus.
É a pessoa que experimenta essa alegria, essa liberdade, sem nunca mais depender de algum evento de seu corpo, como de algum evento deste mundo. E isso é vivido o tempo todo, todos os dias. Autismo, meu filho, aparentemente, ele nunca está doente. Jean-Luc. Bem, ele não pode estar doente. Foi o que eu lhe disse. Quando existe uma síndrome psiquiátrica real, não falo de neurose mas nos chamados estados psicóticos ou esquizofrênicos, de fato, eles não podem estar doentes. Como você quer que eles fiquem doentes? Não é possível. É a pessoa que te deixa doente. Você ainda tem que estar ciente disso. De onde eu estou, você está doente apenas porque você é uma pessoa. Que em algum lugar em você, permanece a ideia de ser uma pessoa, seja em si mesmo ou com todos os elos, família, sociedade, emocional, você não a vê. Quando nos tomamos por um corpo também, então. Eu não como, ele me diz, quando não queremos comer, os outros que eles comem. Jean-Luc. Mas. É como em algumas formas de autismo, onde as pessoas não têm, as crianças não têm limite entre o interior e o exterior. É por isso que eles não suportam ser tocados. Não é porque eles não gostam de ser tocados. É porque para eles, você os toca ou os olha, eles se tornam você, real e concretamente. Já toquei, trabalhei em autistas, muito profundamente, especialmente jovens. Porque depois da idade adulta, é mais difícil, especialmente a de Asperger e tudo isso. Mas na infância, se você tem a chance de ver, é como um pouco mongóis. Uma criança com trissomia 21, ele está aberto, totalmente aberto. Risos, sim, e aberto, isso mesmo. E você tem, eu vi mongóis que foram mantidos na família com amor, e essas crianças têm um coração, você não pode imaginar. Eles têm um coração enorme. Que eu nunca vi em um budista ou monges. Porque eu tratei monges budistas, risos, que estão todos no segundo chakra. Por outro lado, um mongol, um autista, ele tem um coração aberto. Me desculpe, é assim. Então parece que os monges estão agachados, certo? Riso. Jean-Luc. Eles estão tipicamente no segundo chakra, eles estão só ali. No nível da consciência, é apenas o segundo chakra, o controle, o poder. Bem, é assim em todas as religiões, velho. Exceto por alguns místicos e alguns santos que têm a doação de desbloquear isso, mas tudo o que é de natureza religiosa, traz sua consciência, nem mesmo para o plexo, mas para o segundo chakra. Exceto os cátaros. Jean-Luc. Exceto o quê? Exceto os cátaros. Jean-Luc. Os cátaros. Risos. Você estava lá. Você sonha. Rir. Ele nos disse que a única religião que não era falsificada, Anael, era a Jean-Luc. Sim, porque ela suprimiu intermediários. Mas religião, lembre-se do que isso significa. Religião significa rebanho. Porque a partir do momento, isso foi entendido nas neurociências, quer dizer, assim que você cria o que chamamos, nós, uma egrégora, assim que você cria uma egrégora, e com TV não é nada mais simples, você reúne milhões de pessoas na frente de uma tela, eles estão presos. Porque funciona assim na matriz. Nós conversamos sobre isso o suficiente em 2015, 2016 através de conexões, linhas de predação e tudo mais. Há muitas canalizações que foram dadas sobre isso, especialmente pelos anciões. E esta é a estrita verdade. E enquanto você acredita, através de sua pessoa, seu personagem, encontrar a liberdade, você não a encontrará. Você vai encontrá-lo no planeta Grelha, mas não antes. E isso, você vê isso em sua vida cotidiana. Você não precisa de vibrações, energias ou qualquer coisa. Você vê se você é livre ou não.
Você pode ver se o seu humor flutua, você pode ver se você tem emoções, você pode ver se a sua mente te leva para onde ela quer, você pode ver se você está doente, qualquer que seja a idade, você vê bem existem áreas de resistência ou não. Mas no final, ou no absoluto, ou no que eu gosto de chamar o encontro do não ser e ser, porque é exatamente isso, não há espaço para o menor sofrimento. Não é possível. Mas isso, eu já tinha dito e explicado mesmo desde a onda da vida. Isso foi um problema, porque cuidamos de todos. Assim que tivemos um problema, dissemos que não é grave. Porque não fomos afetados em consciência. Bem, isso foi um erro, ainda tinha que lidar com o corpo. Então, nós praticamente corrigimos tudo lá, mas agora é muito diferente. Então é claro que ainda há eliminações, pela garganta, mesmo eu tive uma gripe terrível em dezembro, quando eu nunca tive uma gripe na minha vida, mas ela passou. Não há nada que possa permanecer. Claro, há coisas que passam por todos. E haverá até o final. Mas entre atravessar ou ser atravessado por uma memória, por um elemento X, ou ser afetado por este elemento X, ainda há uma grande diferença. E você só pode notar essa leveza, essa alegria, é permanente. E isso não é, nem mesmo dizer o que está acontecendo na consciência nua, ou em outras dimensões, porque para mim já não há qualquer tipo de interesse. Desde então, tudo está acontecendo aqui, e mesmo que haja experiências que surjam, eu as viverei, mas isso não é algo que eu vou procurar. Como a alegria é a mais completa, ela só pode ser sentida através desse corpo. E eu tenho muito mais alegria, eu diria até o limite, estar neste corpo agora, que fazer tudo o que eu fiz em maio, junho, para acertar os vulcões e ir destruir os espelhos de Valen. É muito mais gratificante, muito mais livre aqui, não em outro lugar. Então, é claro que a consciência é gananciosa, especialmente quando não viveu essa consciência nua, esses estados de experiência, tem a impressão de ter que vivê-los. Bem, não, eu me mato para dizer que não é absolutamente, hoje, é mesmo um atraso. Quanto mais você estiver nesta simplicidade, nesse acolhimento, em todos os níveis, mesmo em relação a si mesmo, porque, como Bidi disse, e repito, somos todos observadores de nós mesmos, quer gostemos ou não, estamos todos no local da testemunha. E todos são capazes de identificar sua própria mente, seu próprio sofrimento, seus próprios problemas de relacionamento, todos nós os vemos. E aí, o que você está fazendo? É simples, você reage ou acolhe. Não há outra alternativa. E a vida vai levar você, vai levar todos nós, até mesmo o total liberado, a atravessar isso, em qualquer nível. E você vê isso em sua vida. Você está mais em sua vida diária constantemente enquanto faz o seu dia, ou está sempre nesta alegria, seja qual for o evento que ocorre. Eu disse isso ontem e eu digo isso de novo, você não pode enganar com isso, é impossível. E, além disso, não é algo inacessível ou tão longe que parece impossível, está lá, está realmente lá. Posso te contar. Jean-Luc, sim. Desde que estou aqui, vivi um dia, total impotência. Depois, quando Abba chegou, eu vivi, o que foi dito ontem, uma espécie de êxtase, até então. Na tarde de ontem, experimentei este sol no meu coração. E ontem à noite, durante o tratamento, não senti nada de especial. Mas esta manhã, quando acordei, senti mais ou menos êxtase, fisicamente. E então eu senti que ia dar à luz, porque Abba falou sobre dar à luz ontem. E foi um parto gentil, diferente do parto dos meus filhos, foi aquela doçura, foi a alegria, por dentro, mas eu estava lá, olhei para ela, deixei passar. E então a alegria cresceu. E em um ponto, me senti como uma garrafa de champanhe, com pequenas bolhas. E então me senti vazia por uma fração de segundo. E na fração de segundo me senti cheia. Jean-Luc, sim. Sim, é assim que acontece mais e mais.
Além disso, no cuidado, é por isso que eu te digo, você pode dormir, eu não me importo, eu nem preciso mesmo ter o consentimento das pessoas. Porque o que está acontecendo agora não tem nada a ver com o cuidado que eu ainda estava fazendo em maio, junho. Desde então, Bidi me disse, acima de tudo, não se interessem pelo que você vê. E agora, eu tenho, bem, claro, às vezes vejo coisas. Por exemplo, eu cuidei do pai de Elo, ele teve um acidente de moto, o tornozelo doeu. O tempo que isso acontece ao mesmo tempo, não é sucessivo. Quer dizer, eu não sei, como eu te disse, eu vou lá, eu trago de volta, achei que era assim de novo até anteontem, até perceber que foi instantâneo. Ou seja, havia, na mesma sequência, em um tempo, mas muito, 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 muito curto, muitas coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, sem que eu pudesse determinar a ordem. Mas estava perfeitamente lúcido. Ou seja, havia tanto a sensação de ir, a sensação de voltar com o outro, a sensação de permanecer no outro, a sensação de estar dois ali, e tudo o que foi resolvido pelo coração. E passando por isso, bem, eu não tive tempo para dizer isso, eu disse a Alain e talvez a um ou dois outros, cada vez que eu tinha informação, muito precisa. Alain, porque eu tomo este exemplo, porque eu vejo que há algo no nível do maleolo externo, mas especialmente a imagem que mais me impressionou é que lá estava ele na cama, ele não tinha nada, eu vejo um belo gesso fresco, que foi de lá para lá. E no dia seguinte, ele envia a foto com o gesso que ele foi colocar no dia seguinte, de lá para lá. Eu tenho outras informações, é claro, mas nem é bom eu contar a você. Isso apenas polarizaria você no nível de consciência no lugar que eu vi. E no total eu vi muitas coisas, mas eu não preciso, nem para provar para mim, nem para provar para você, desde que eu sei o que é importante, é o que acontece depois. Não é, nem mesmo o que você vai sentir. Há alguns que sentem o fogo, vibrações, outros que não sentem nada e outros que adormecem, não tem importância. Porque, de qualquer forma, nos tocamos e trocamos. Isso realmente aconteceu. Porque isso eu vivo todas as vezes. Mas eu não preciso, mesmo que eu tenha informações que vêm, vai tão rápido que depois, bem, eu não vou sair do estado, já saio toda vez para ler o nome, mas eu não vou escrevê-los. Então eles voltam para mim assim, de vez em quando, então bom, eu falo sobre isso, mas no final nem vale a pena. Nem vale a pena, pois lá, o nível afetado, é resolvido por si mesmo no todo. Isto é, para ressonar o coração de um no coração do outro. Como eu disse, é muito mais que a absorção da essência, está abolindo qualquer distância entre um e o outro. Ou seja, não existe mais um e não há mais o outro. E, do meu ponto de vista, há de fato uma fusão, uma total fusão de um e de outro, mas precisamente porque não sou nem um nem o outro. Nem eu, mesmo que seja eu quem estabeleceu a intenção, nem o outro. Eu estou em uma interface entre os dois, o que é chamado de inteligência da luz. E, é claro, nesta inteligência da luz, onde eu não dependo mais deste corpo ou de qualquer outro corpo, do outro, ou de mim, nem de qualquer mundo, bem claro, estou no tempo zero. E neste momento muito curto que dura 1 minuto, que você vai viver por um mínimo de meia hora, eu tenho todas as informações. Mas eles não me interessam. Eu até tenho suas origens estelares, tenho tudo, mas não me importo. Porque se eu disser, isso vai distraí-lo da sua pessoa. Então o importante não é te dizer que aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu vi isso, você entendeu, oh sim, foi ótimo, então você vai me dizer bravo. Depois, houve até coisas malucas, o que também era verdade. Mas isso é inútil. Basicamente, no processo de hoje, é inútil. E quanto mais você é espontâneo mesmo nisso, e você o vê em outro lugar através da face ou outras terapias, quanto mais você é espontâneo, mais isso é feito. Mas, desde que você acredite que pode fazê-lo, não será capaz de vivê-lo. Você o viverá no momento final. Jean-Luc. Sim?
podemos perceber perfumes, certo? Se é frango grelhado ou risos. Jean-Luc, bem que interesse. Se, por exemplo, para Bidi, há um cheiro de couro velho, risos, isso é muito bom mesmo, muito bom, um pouco como o cabrito, você sabe, os melhores couros, bem, é assim. Há alguns que cheiram mal. Jean-Luc, não. Eu tinha cheiros fortes, digamos, mas não, se, e Aldabaoth, cheira a enxofre de qualquer maneira. Mas isso, eu já me sentia nas lutas épicas da época, de repente. No meu escritório, eu tinha óleo essencial de lavanda para expulsar os demônios. De repente a temperatura subiu para 40, eu não pude ficar ali, tive que sair, e quando foi à noite também, e quando voltei, todo o meu óleo essencial que eu tentara borrifar em todos os cantos e tudo, ou eu, havia se tornado um bloco de enxofre. Risos e exclamações. O nível alquímico ainda era muito forte. Eu tinha óleo essencial, orgânico, 15 ml, coloquei algumas gotas assim, e quando voltei, porque tinha fugido do escritório, quando voltei, minha garrafa, era enxofre amarelo, que se casou com a forma da garrafa. É um ataque sagrado, o Jean-Luc. Ah, sim, foi. Ah, não, mas eu estava voando. Encontrei os pés que batiam no chão, com a cabeça que tocava o teto. Não, eu vivi coisas que eram particular. Risos. Foi épico, digamos. Mas de qualquer maneira, por que estávamos falando sobre isso? Por causa dos cheiros. Isso foi inútil. Jean-Luc. Ah, sim. Os perfumes. Jean-Luc. Mas agora, novamente, mesmo em relação a essas entidades ou demônios, já que há alguns que são especializados na absorção de demônios, eles se deleitam, a propósito, mas mesmo assim, hoje nós não temos que reagir. A absorção da essência não é uma reação, é bem um acolhimento. E quando você acolhe a esses que se chamam demônios, bem, depois, ao passar pelos experimentos, percebe que tudo isso é uma piada. É real em um nível, o mundo da dualidade, mas no nível do que você é, não existe. Não existe. Não há mais demônios do que manteiga no espeto, não há mais pessoas do que mundos. E, no entanto, dizemos que é matéria, é sólida, temos leis, temos coisas. Mas quando você toca, quando você vive esta esfera, e não há que medir, já que você tem, bem, o exemplo do Dr. Eben Alexander, que escreveu A Prova do Paraíso, ele passou por todas as camadas, ele também. Ele caiu em sua família, que ele não conhecia. Então ele foi capaz de encontrar e verificar se era verdade. E então, em certo ponto, ele descreve este espaço que não é um espaço, onde nada é iluminado, e ainda assim, onde estamos perfeitamente bem. Esse é o Parabrahman e o absoluto. Mas quando você vive isso, você não pode mais acreditar no que está acontecendo neste mundo. Isso não significa que você negue, ou que você não esteja lá. Você não foge, mas está totalmente inserido nele, não estando mais lá. Isso é o que Cristo disse. Nada mais, nada menos. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Significa simplesmente que o que você vive, mesmo que haja o filtro da pessoa que está lá, você vive sua vida normalmente, não há nada excepcional. Eu não sou alguém que vai orar 24 horas por dia, ou quem vai usar roupas, eu não sei como ou o que mais, eu tenho uma vida que é muito simples e normal. E essa é a verdade. Eu não tenho nada para fazer. Mas isso te liberta totalmente. Ou seja, quando você tem, não essa atitude de consciência, mas que realmente tem sido vivida e atravessada, você relata tudo isso aqui. Ou seja, o tempo da informação do tempo zero é permanentemente acessível. Eu vejo agora através da facilidade nos satsangs, aqueles que ouviram isso em março, abril e maio. Eu expliquei que primeiro era necessário anestesiar a propriocepção do corpo e tudo, mas agora acabou, é feito sozinho.
Não tenho tempo para fechar os olhos. A minha consciência já passou para o corpo da eternidade. Desde o início, pode estar localizada em qualquer coisa. Uma folha de grama, qualquer irmão ou irmã deste planeta ou qualquer outro universo. E essa é a verdade. Não é uma visão. É realmente a experiência. Mas eu não, nem glorifico nem nada, desde que, repito, que é aqui, neste corpo, normalmente, de olhos abertos, que é ainda mais evidente. E, no entanto, eu não sou obrigado a ter a visão da sua aura, como eu a tenho fechando os olhos ou entrando em você. Eu não preciso mais disso. Ou seja, o próprio olhar é visível. Mas eu especialmente vejo que não há nada para ver, senão a mesma essência. Uma essência, uma consciência, um espírito. Mas isso não é um conceito, não é uma ideia, não é uma energia, não é uma vibração, é apenas uma experiência. E isso, você não pode mais alcançar você ou ressoar com todos os cenários, que eles sejam astrais ou que sejam bizarros. Porque você não é mais enganado. Você não pode mais ser enganado. É impossível, mesmo se você quisesse. Você é mantido, sim, você é mantido na liberdade do ser e do não ser. Você é permanentemente mantido pela inteligência da luz que você é também, neste momento presente. E isso relativiza até mesmo a noção de tempo. Você vê, para aqueles que estavam lá nos meses anteriores ainda, que nós não trabalhamos nada, se podemos falar sobre o trabalho, no mesmo ritmo. Estamos muito mais relaxados, há muito menos ligações, tudo é feito de forma natural. E ainda é outra coisa. É isso, o relaxamento que pode acomodar. Mas enquanto você estiver arraigado, em qualquer nível, por uma busca, por uma dor, infelizmente, ou por meio da pessoa, como você libera tudo? Você não o pode fazer a partir da pessoa. Você pode apenas acolhê-lo, isto é, nessa total humildade ósseo de que falou Osho, que diz respeito a não fazer nada na vida, mas nada a fazer em relação à consciência. Isso não é a mesma coisa. Quando estou de jardinagem ou dirigindo, preciso da minha mente, mesmo que dirigir seja automático, porque às vezes sei que estou dirigindo. Risos, mas, mesmo assim, você precisa do seu veículo e precisa da sua consciência efêmera para fazer o que tem que fazer. Mas não misture sua consciência efêmera com relação ao espírito, à espiritualidade ou aos processos vibratórios. Desde então, eu me mato para repetir a todos, tudo é automático. Essa é a coisa mais difícil de aceitar. E, a propósito, quando você aceita isso, você tem que reconhecer que tudo em que você se prende, mesmo no nível espiritual, prende você. Eles confinam. E capturam vocês. Até as coisas que tiraram você do confinamento da pessoa. Porque são sistemas aninhados uns dentro dos outros. Então você libera um nível, a outro nível que aparece. E desde que você não tenha visto todos os níveis, não há como resolver nível por nível, senão nunca terminamos. É como o karma, é eterno, essa coisa. De fato, mesmo os grandes escritos do budismo tibetano, como o Lama Anagarika Govinda, explicaram isso perfeitamente. Os ocidentais devem estar doentes o suficiente para pensar que teremos que pagar ou recompensar todas as ações que fizemos. Mas é interminável. Risos. E, além disso, funciona invertido. Porque, essa história de karma, nós sempre escolhemos como pais, os arcontes nos ajudam a escolher como pais, risos, alguém que nos matou em uma vida passada. Então é maravilhoso. É uma pessoa que nos matou, e ela quem tem karma e somos nós que entramos na barriga dela ou no espermatozoide, para permitir que ele conserte. Então podemos imaginar que é amor invertido, aquilo. Então, nós damos a ele a oportunidade de nos ajudar. Infelizmente, a experiência prova que a pessoa com quem nos damos menos, com quem temos mais problemas, é justamente aquele que nos matou, um de ambos os pais. Então, você vê, é um pouco, mas é completamente distorcido, essa história.
No amor, não há karma, não há pessoa, não há lei, não há mundo, não há forma. E quando você vive, você não pode duvidar por um único segundo de sua vida, aconteça o que acontecer. Porque, em qualquer caso, você não tem escolha. Liberdade não é ter escolha. Então, é claro, na espiritualidade, nós chamamos de livre-arbítrio, deve respeitar o livre-arbítrio, mas é uma fraude total, essa coisa. Não há liberdade no livre-arbítrio. A verdadeira liberdade é independente de qualquer mundo, independente de qualquer personagem, qualquer história, qualquer cenário. Esta foi a experiência de Bidi na época, apesar da anomalia primária. Que nenhum ancião poderia viver, mesmo Rumi, até mesmo Sri Aurobindo, até o mestre Felipe. Eles não viveram isso. Além disso, se tivessem vivido, nunca teriam aceitado ser Melquisedeque. Risos, é tão simples assim. Além disso, é por isso que Bidi disse a todos eles: vão, faça vocês verem. Risos, mas essa é a estrita verdade. Claro, houve modelos históricos que nos permitiram abordar, seja Buda, Cristo e muitos outros, mas isso é tudo. São apenas modelos, mas você também tem que matar. Buda disse: quando você encontrar Buda, salve-se rapidamente ou mate-o. Porque, naquele momento, é claro, há tudo o que sabemos sobre espiritualidade, a armadilha do si, a armadilha do ego espiritual, a armadilha da perversão espiritual, que é uma nova patologia, que existe há 2 anos e está começando a ser indexado em todos os lugares. A perversão espiritual é apenas predação que faz uso da espiritualidade. Isto é, eles não são arcontes, são pessoas que encontraram o si e desviaram o si para exercer uma forma de predação. Por interesse pessoal. Jean-Luc. Sim. Para o ego. Mas isso não é mais o ego espiritual, é realmente perversão, porque não é mais o si face ao si, é uma predação espiritual que se dirige ao si do outro. Não à escolha do outro, mas ao si do outro. Isto aí é terrível. Mas, novamente, faz parte do jogo, não há julgamento ou condenação. É isto que deve ser atravessado para quem o exerce e para quem se submete. Enquanto eles não entenderem um como o outro. Jean-Luc Ayon, você pode ter uma opinião sobre isso, porque Krishnamurti, desde que você conheceu seu passado, concordou em fazer parte dos Melquisedeques. Jean-Luc, ele aceitou o quê? De fazer parte dos Melquisedeques, enquanto Jean-Luc, bem porque ele não era livre, simplesmente. Ainda assim ele ainda. Jean-Luc, você leu Krishnamurti? Eu li tudo. Oh, isso é lindo. Talvez nem tudo, mas eu li mesmo assim. Jean-Luc, bem pelo menos alguns livros, O Voo da Águia, da Liberdade. Mesmo quando você o vê em fotos, ele tem. Jean-Luc, você vê que estas são pessoas que te contaram sobre a história. Até mesmo Steiner, apesar de seu acesso multidimensional. Além disso, o pobre homem morreu de câncer no estômago. Por quê? Porque todas as energias às quais ele havia aderido nessas outras dimensões, ele as aplicou a esta terra, e não à liberdade. Então, obviamente, foi esclarecedor, foi passos essenciais, porque trouxe uma iluminação enorme. Especialmente quando ele rompeu com a antroposofia e dissolveu a Ordem da Estrela. Porque ele tinha visto que era satânico, claro, todo o ensinamento de Alice Bailey, e que ele estava livre de qualquer compromisso, qualquer organização. Mas não é por isso que ele estava livre. Como Sri Aurobindo. Desde que Sri Aurobindo apenas projetou o supramental, que ele realmente viveu, na criação de uma nova humanidade. Como todos, aliás. Como todos nós. Apenas nos últimos anos, e apenas por alguns meses, esta história de propósito, e que, antes pensávamos que tínhamos escolha, 5D, linhas estelares e tudo mais. Exceto aqueles que foram libertados vivos. Mas ninguém tem escolha. Vocês são todos livres.
E não ter a escolha é ser livre. Isto é, nos tornarmos o que sempre fomos. Como disse Bidi, que é minha frase favorita que eu leio todos os dias, porque eu nunca consigo pronunciar na íntegra, risos, então eu não paro de ler todos os dias. Uma vez que a criação passar, você descobrirá que nunca se moveu. Isso foi tudo um sonho, até um pesadelo para nós aqui, nessa dimensão. Portanto, a espiritualidade é realmente uma farsa, mas a consciência é uma doença terrível. Até mesmo a supraconsciência. E Cristo, ele se libertou. Jean-Luc. Ó Cristo, é a matriz crística. Nos mundos que tiveram que ser liberados, supostos liberados, enquanto a Terra não fosse libertada, não poderia ser finalizada. Cristo é o ventre, se você quiser, que tem sido chamado de matriz crística. O retorno do Filho do Homem nada mais é que a superposição em nosso corpo perecível do corpo da eternidade, isto é, a ressurreição. E encontrar o que se chama Adam Kadmon, isto é, o homem verdadeiro, que não depende de uma forma menor e de um mundo menor. E às vezes ele é representado, mas é uma imagem, simplesmente. Ele é representado às vezes, Adam Kadmon. Jean-Luc. Sim, podemos representar isso. Mas é uma imagem, naquele momento. Jean-Luc. Como? É apenas uma imagem, essa representação. Jean-Luc. Não, é uma realidade vibratória acima de tudo. O Adam Kadmon é um termo particular, não há representação ou imagem. O que foi chamado homem vermelho, se preferir, o homem original da Terra, o homem feito de barro. Mas hoje, quando falamos do Filho do Homem e do retorno de Cristo, é obviamente o retorno do Cristo etérico que cada um de nós carrega. Além disso, foi dito no texto que eu coloquei há não muito tempo, por Anael há muito tempo, se você espera ver uma Maria aparecer no céu, etéreo, você pode esperar muito tempo. É uma nave. Há uma entidade que está sempre presente, que eu já vi lá em cima, que está em sua forma original, isto é, um golfinho em pé, mas isso é tudo. Não é um fantasma, é uma realidade, que é inserida na história. Mas como Maria sempre disse, somos todos seus filhos. Todos nós usamos, mesmo que não tenhamos uma linhagem em ressonância com Sirius, todos nós carregamos o DNA de Maria, naquele que chamam o DNA de lata de lixo, supostamente inútil, o que de fato codifica toda a codificação espiritual. Rir ou chorar, mas, todos nós temos isso. Então Maria, ela se revela antes de tudo em nós, nós não nos importamos com a Maria histórica, nós não damos a mínima para o Elohim histórico que eu poderia ser em um dado momento, isso não tem nenhuma importância. Lá, hoje, lembre-se, nós vivemos a liberdade. Nós não estamos em dramatizações, ou no acesso a estados incríveis, isso é vivido aqui, esta alegria, ela é muito simples. Ela não precisa de maravilhas, ela não precisa. Então, claro, você vai me responder isso me ajudou a viver tudo isso. Não, nem mesmo. Isso me ajudou, talvez, a dar para você. Mas até o limite, hoje, quando vejo pessoas que sofrem, que nunca viveram nada e vivem a mesma alegria, porra, que atalho. Risos, estavam no sofrimento mais total, na negação de tudo, na negação da vida. Pessoas em geral que eram muito ruins, estalando os dedos, durante a noite, puff. A história de círculos de fogo, não tem mais razão de ser, aí agora. Jean-Luc. Bem, eles ainda existem, círculos de fogo. A Jerusalém Celestial vai pousar, a 7 Jerusalém Celestial vai pousar nos lugares que são conhecidos, sim, é claro. Eles têm uma missão que pode não ser mais que as pessoas acabem lá, novamente, eu não sei, e eu não me importo. Risos, mas em todo caso, sim, a vinda deles é totalmente real. O desdobramento de Metatron através da Jerusalém Celestial nos 6 lugares da Terra, sim, é claro. Além disso, gostaria de ir a um círculo de fogo ali, nas proximidades, para ver como isso mudou. Precisa perguntar aos bretões.
Agitação geral. Você sabe, eles estão inflados de qualquer maneira. Porque quando os policiais me pararam, passaram meio-dia me interrogando. Eles queriam saber onde estava o círculo de fogo. Eu nunca disse a eles. Bem, claro. Eles queriam saber isso. Jean-Luc. Bem claro. E você não sabe que do outro lado da Espanha onde estávamos, na aldeia de Roncesvalles, eles estavam fazendo escavações arqueológicas, e eles fizeram datação por carbono 14 do que encontraram, pedras corte e tudo, como tínhamos ao lado do círculo de fogo. E eles namoraram 320 mil anos atrás. É mesmo? Jean-Luc. Então, é claro que eles sabiam sobre todas as canalizações, já que sabiam que era verdade. Então a primeira coisa que me perguntaram não foi nem o lado financeiro, além de não entender nada, era saber onde ficava o círculo de fogo. Para destruí-lo. Jean-Luc. Seria interessante que eles destruíssem, na pior das hipóteses, um círculo de fogo, aquele onde havia plataformas de petróleo. É loucura. Então eles agem como se não existisse, desde o começo. Jean-Luc. E você sabe, não se esqueça que esses ambientes, eles também estão no ocultismo. Eles estão no esoterismo, eles são maçons, eles sabem tudo isso. Ontem eu contei a anedota do promotor público, que eu não ouvi, porque eu não tinha meus aparelhos. Ela falou, ela não tinha mais voz, o juiz me pediu para me aproximar, eu estava bem na frente dela, eu não estava na tribuna, eu estava na frente do promotor. A primeira coisa que ela me disse em sua acusação, e antes de tudo, você sabe bem, você não sabe, Anael não é um arcanjo, é um simples anjo. Risos. Não importa o que. Risos. Eles são obrigados a ter conhecimento esotérico, caso contrário eles não entenderiam nada. Jean-Luc. É evidente. E você reagiu, de outro modo. Você respondeu. Jean-Luc. Não. Eu estava tão. Risos. Jean-Luc. Porque eu nem mesmo escutei o que ela disse. Mas foi tão sem valor assim, que... Mas, ei, para te dizer que é real. Espere, quando vemos, por exemplo, tudo que Pepper, com Rahan Ivanov, estava dizendo antes do casamento celestial, em 2006, 2007, quando ele foi o primeiro a falar sobre o cinturão pacífico do fogo que iria acordar, quando Ramatan falou sobre a abertura do fogo, Sol, a reabsorção de Mercúrio, todo mundo achava que eu era louco. Serete também. Jean-Luc. Serete também. Mas tudo isso, além disso, era Serete, não Ramatan. Mas tudo isso, você tem isso à sua frente hoje. Finalmente, eu não sei, e, no entanto, o propósito deles é viver o mesmo que nós. E claro, porque eles pararam de falar, porque eles também tiveram que terminar sua própria história. O que não significa que eles não possam estar lá. Por exemplo, anteontem de manhã, fiz descer os 4 arcanjos, eles estão presentes. Mas porque eles estão em mim? Não há diferença, não há distância. E eu mostrei a você, em 2014, uma canalização em particular, onde cada pergunta que foi feita foi um interveniente diferente que respondeu. Mas eu não estava lá por nada naquela época, pois era necessário esvaziar-se para recebê-los, até que compreendêssemos, pela experiência, que eles não desceram ao canal Mariano. Eles saíram do coração. Mas para isso, era necessário que o canal Mariano se juntasse ao coração. Então, a história foi realmente vivida, foi realmente verdade, mas em algum momento, devemos parar com as histórias, no sentido amplo. Quaisquer que sejam as histórias. Pessoal, coletiva, societária e outros. Quando digo parar, não significa que você tenha que romper com o marido, a esposa, os filhos ou o que quer que seja, mas precisa ver claramente.
não te impede de amar, não te impede de ter filhos, não te impede de cuidar dos teus pais, isso não te impede de comer, de fazer amor, de ter um filho, profissão, isso nunca foi dito, isso. Podemos dizer que tudo é um, qualquer que seja a dimensão. Jean-Luc. Mas claro, tudo está lá. Que tudo é um. Quaisquer que sejam as dimensões. Jean-Luc. Sim. Quaisquer que sejam as dimensões, já que tudo está alinhado. Mesmo no confinamento em que estávamos, já estávamos carregando em nós mesmos, e foi dito e repetido, não apenas por austres dimensões, mas antes, que tudo estava em nós. Esta é a estrita verdade. E mesmo assim, disse, os deuses um dia se perguntaram como esconder a centelha divina, e disseram para si mesmos, colocando-a no coração onde ele nunca pensaria em procurar. Isso mesmo. E então todo esoterismo, a espiritualidade e energia, e todas essas coisas, resultaram em uma exteriorização de consciência que não causou nenhum problema dentro dos mundos livres, mas que neste mundo, mantém a ilusão de espiritualidade e todo o resto. Podemos, portanto, dizer que o Graal é o coração de todos. Jean-Luc. Sim, não há outro. Não há outro. Mas este coração, se você quiser, é profundamente diferente. Viver o chakra do coração, a coroa radiante, a coroa ascensional, como muitos viveram em 2010, 2012, e viver o Touros agora. Ou seja, é esse movimento que está ao seu redor, que é monumental. Você viu, além disso, Jean-Claude, quando eu fecho meus olhos, a radiação, ele pode cobrir toda a Terra. É uma radiação do corpo do ser. Jean-Luc. O não. É a radiação do que é chamado de tempo zero. Isto é, a junção do não ser e ser. E mais uma vez, eu não fui mais longe, porque... Jean-Luc. Mas você pode ir, você poderia estar do outro lado do planeta, isso não mudaria nada. Quando digo que estou fazendo um cuidado planetário, isso não significa que todos serão tratados, mas que a informação transmitida excede em muito o alcance desta Terra. Mas eu não, nem um glamour, nem nada, já que é algo normal. E também foi dito pelos sábios, quando a asa de uma borboleta quebra, todo o universo é abalado. E você pensa que quando há seres humanos, e em quantidade, que vivem este tempo zero agora, eles realmente agitam o universo. Mas, novamente, não preciso fazer, nem provar, nem nada, já que tudo é automático. Você teria que ficar doente para se queimar, porque quando fazemos os cuidamos, nós nos consumimos muito na alegria, mas ainda devemos assumir. É inútil, já que tudo é feito sozinho. E isso é realmente feito todo sozinho. Porque precisamente, não há mais anomalia primária e porque as linhas de predação quase desapareceram já há anos. Então é preciso parar de jogar, mas ei, foi emocionante. Jean-Luc Ayou. Apoteose Live, 25 de outubro de 2018.